Ontem editei o programa Fé e Luta e a pauta foi sobre essas coisas esdrúxulas manuseada pelo imperialismo e pelo grande capital brasileiro e internacional que é esse Papai Noel. Houve várias reações. Algumas pessoas se incomodaram tanto que sumiram. Não querem falar sobre esse assunto, não sei se porque não têm argumentos para enfrentar esta grande farsa, essa grande mentira que é o Papai Noel, que encobre o significado real, verdadeiro do Natal, e cria um ambiente falso de um folclore vulgar e sem profundidade de relações entre as pessoas. Outras pessoas comentaram aqui no canal a favor, concordando com a análise. E outras pessoas ainda se sentiram, pessoas que gostam de mim, que me respeitam, pessoas de quem eu gosto, reagiram dizendo que se sentem meio desamparadas sem o Papai Noel e sem o que chamaram do espírito natalino. Ora, eu não falei nada contra o espírito natalino. Eu apenas analisei o que representa esta figura esdrúxula do mercado, inclusive com as suas cores claríssimas, como evidência da produção imperialista inglesa, estadunidense e de outras bandeiras nacionais. Só isso, e isso é importante para começarmos a debater os nossos valores, a refletir sobre o que fazemos e sobre as nossas representações simbólicas. Muito obrigado pelas reações, pelos argumentos e obrigado pelo silêncio também, que talvez signifique reflexão para depois reagir. Antes de entrar na pauta de hoje, por favor, lembrem-se de dar likes aqui embaixo, de se inscreverem no canal. Precisamos aumentar o mais rapidamente possível o número de inscritos, de pessoas inscritas. Lembrem-se de ativar o sininho também para não perder nenhuma novidade aqui, tanto dos vídeos editados com responsabilidade, como das conversas, entrevistas, encontros com as pessoas convidadas para os programas aqui no nosso canal. Felizmente, há muitas que foram convidadas neste ano, principalmente mais para o fim, e muitas já agendadas para os próximos programas do ano que vem. E também de comentarem, né? Os comentários de vocês podem ser críticos, podem ser discordantes, respeitosos sempre, né? É importante nos respeitarmos aos outros, e também perguntas que vocês quiserem dizer nos comentários. Eles sempre são bem-vindos, acolhidos, respeitados e valorizados. A pauta de hoje, de certa forma, é uma continuação da crítica, da análise crítica que fiz deste símbolo burguês, capitalista, que é o Papai Noel, é com respeito às eleições. Quando nós não tínhamos eleições no Brasil para prefeitos das capitais, das chamadas, o que a ditadura imperialista militar denominou de áreas de segurança, para governadores e presidentes da República, nós sentíamos muita fome, muita sede de eleger as nossas representantes.
Tínhamos muita sede de avançar, porque a ditadura se caracterizou por fechar as urnas, fechar o acesso do povo na escolha de pessoas para a Câmara Federal, Senado Federal, prefeitos das áreas de segurança, como eu já disse, governadores, presidente. Mas não bastava só isso. Precisávamos entender o significado do poder, que não é totalmente coberto por eleições. Geralmente as pessoas eleitas não ocupam o poder em esfera municipal, estadual e federal. Este poder continua sendo manuseado, manobrado, dirigido pelos interesses da minoria dominante na sociedade. Parece-me que não há outra lógica no capitalismo a não ser esta. Portanto, avançamos pouco. As eleições se tornam ilusórias, fantasiosas. Na campanha eleitoral temos que cuidar muito para que os nossos companheiros e companheiras que disputam cargos públicos eleitorais não sejam confundidos com aqueles atores de circo. Não me refiro aos palhaços, porque esses merecem respeito, pela maneira como se apresentam, pelas bobagens que dizem, pela falta de compromisso e, pior, muitos deles e muitas dessas descategorizadas se elegendo com voto popular. Não podemos nos limitar a achar que eleição resolve os problemas que não resolve. O exemplo está aí na Argentina. A Argentina passou por eleições agora há pouquinho e elegeu um boneco de enfeite que se daria muito bem com a figura do Papai Noel. Foi eleito por maioria dos votos argentinos. Parece-me que na Argentina a eleição não é obrigatória, portanto a maioria dos que foram às urnas votar elegeram Javier Milei para presidente da República, um sujeito desclassificado, um sujeito vazio de projetos, um sujeito completamente retirado de qualquer compromisso democrático, qualquer compromisso popular, qualquer compromisso nacional. Este foi o eleito. E ao eleger essa desgraceira para a Argentina, demonstram quanto as eleições nos moldes burgueses são limitadas, são apodrecidas, cheiram mal. Nós sabemos disto. O que ocorreu no Brasil com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, com a eleição de Collor, com a eleição de Jair Bolsonaro e outros bonecos de manuseio do fascismo e do neoliberalismo. Nós sabemos o que dá isso. Porque os espaços para eleger pessoas de altíssimo valor moral, de compromisso com a classe trabalhadora, com os pobres, com o povo, com o país, são pequenos. Pequenos no tempo, pequenos os recursos investidos nas eleições para elegermos representações populares, pequenos na consciência política, pequenos no compromisso com o povo. Então, estas eleições, esses moldes burgueses, são absolutamente pobres em significado político. Repito, eis o exemplo da Argentina. O seu Milei, aquela figura esdrúxula, de cabelos despenteados, que representam muito bem o espantalho que ele é, e o espantalho que ele representa, a monstruosidade que ele representa. O seu Milei se elegeu presidente da Argentina e já enfrenta o terceiro grande movimento de massas contra ele, e ele tomou posse agora, estes dias. Nunca ninguém que tenha compromisso com o fascismo como ele tem, com o ultra-neoliberalismo como ele tem, recebeu em tão pouco tempo pressões populares vultuosas
como ele recebe, porque ele não atende às necessidades de ninguém. Agora, com esse decretão, é a expressão usada, esse decretão que ele elaborou com mais de 300 artigos contra o povo, retirando os direitos dos trabalhadores, retirando os espaços políticos, esmagando os sindicatos e a CGT, Central Geral dos Trabalhadores na Argentina. Enfim, em afronta ao Congresso Nacional da Argentina, em afronta ao Tribunal Superior deles, a Suprema Corte deles, em afronta ao povo, em afronta a tudo, retirando direitos, retirando proteção econômica, prometendo desempregar mais de 7 mil trabalhadores e trabalhadoras das áreas públicas de prestação de serviço ao povo, esvaziar todos os programas de inclusão social. É este o resultado das tais eleições democráticas, que não são outra coisa do que promoção dos inúteis e dos inimigos do povo. E o povo já prepara agora uma greve geral contra Milei. Uma greve geral que promete realmente parar a Argentina. E tudo indica que isto ocorrerá. Que esta agenda se concretizará imediatamente no início de 2024. E a greve geral é um pressuposto fundamental para avanço nas mudanças. Porque pode derrubar essa inutilidade e avançar em direção mais ao poder de verdade, que é o econômico, que é o que decide os destinos do país. E o que gente que passa por eleições, como o seu Milei, como tantos outros na América Latina, produzem? O seu Milei produzirá, nesse momento, a prática escancarada e abusiva de fake news. Mentiras contra o povo, mentiras contra o peronismo, mentiras contra o governo anterior, mentiras contra o Banco Central deles que ele pretende vender, mentiras contra o Congresso Nacional dele, mentira contra tudo e contra todos, incentivando a mentira mútua e acelerando um povo que se torne mentiroso, acionando, soltando fake news para todos os lados. É o pandemônio, é o Deus nos acuda com as fake news. Nós sabemos no Brasil o que isso significa. Também é a promoção do negacionismo em todas as direções. Negacionismo da ciência, negacionismo da participação popular nas decisões políticas, negacionismo do Congresso Nacional, negacionismo da justiça, negacionismo da verdade, negacionismo do povo no centro da luta. Então, nós que sabemos o que é isso, a Argentina agora é vítima daquilo que ela mesma elegeu, na confusão toda da crise brutal econômica que vem enfrentando. A Argentina agora também será mais vítima, talvez, do que nós, no campo do negacionismo. Neste avanço todo dessa política neoliberal, dessa política ultra neoliberal, essa política fascista leva à desregulamentação acelerada, galopante dos direitos trabalhistas. Os trabalhadores e as trabalhadoras da Argentina não são mais candidatos e candidatas, são visados para trabalharem sem proteção. Proteção constitucional, proteção dos direitos trabalhistas, proteção do Estado, são todos agora alvo da fragilização geral. Isto é, quem produz num país, quem gera as riquezas num país, não tem direito a nada. É isso que promete e que prometeu desde o discurso de posse o seu Milei, o esgruvinhado, o descabelado, o fantoche do imperialismo da Argentina. Outra característica importante
em que desemboca esse tipo de falsa eleição é a ditadura econômica do mercado. Milei prometeu que ele governará sem Congresso, tanto que tomou posse de costas viradas para o Congresso deles, um total desrespeito aos e às representantes do povo. Ele que não está nem aí para o que o povo passa, ele cria uma ditadura econômica, tanto que logo que se elegeu, antes da posse, correu para os Estados Unidos para conversar com os mandantes da economia agora na Argentina, os mandantes políticos da economia na Argentina, que são o Banco Americano e são a CIA, que são o governo estadunidense, que são aqueles que, de lá dos Estados Unidos, mandarão efetivamente no desgoverno de Milei. É a ditadura econômica, a ditadura econômica. Afronta as instituições republicanas. Uma das atividades onde desemboca resultantes desta eleição falsa é exatamente a relativização da República, isto é, de um Estado voltado para as coisas do povo, para os interesses do povo. Relativizar, diminuir, empalidecer, fragilizar cada vez mais. Também outra consequência do desdobramento é a condenação da militância da política popular e a produção da arrogância na fabricação de pobres de direita. Uma das coisas que gente como esse fantoche Milei na Argentina costuma fazer é dizer que o povo não sabe nada, que o povo não entende política, e analfabetizar o povo, esvaziar o povo da participação, esvaziar o povo de se integrar na luta, na mobilização. Enfim, esse povo da Argentina, que tem uma tradição exemplar, agora se sentirá diante de alguém que dirá que o que eles fizeram não valeu de nada e o que eles tentarem fazer será enfrentado com a polícia também usada e manobrada pelo ultradireitista fascista Milei. É isso que dá, criando um tipo de sociedade hipócrita com pobres falsamente de direita. Ou como dizia Confúcio, há dois tipos de arrogantes. A arrogância dos doutos que acham que tudo sabem e a arrogância dos pobres analfabetos que acham, copiando os de cima, que tudo sabem, que não precisam de mais ninguém, que não aceitam argumentos, que não aceitam debate, que não aceitam dúvidas, que não aceitam o contraditório. São os arrogantes pobres que pensam que são ricos ou pensam se enriquecer, completamente entorpecidos pela mentira, pelo fake news e pela arrogância. É isso que a Argentina nos mostra. Nós outros que já passamos por muita coisa semelhante e que enfrentaremos mais eleições agora em 2024, que repercutirão sobre o país, sobre a conjuntura, sobre o Congresso Nacional, sobre as decisões políticas e econômicas do governo brasileiro. Nós precisamos aprender, ouvir atentamente o que se passa na Argentina para entender que eleição não é tudo. E pararmos com essa história de confiar e esperar eternamente na boa vontade dos Messias. Esperar na bondade e na genialidade que não tem os homens e as mulheres que governam. É preciso que o povo entre na parada, entre para não sair, entre para participar, para pressionar, para mobilizar-se e para ditar de baixo para cima, não de forma anárquica, mas de forma dirigida, de forma orientada, de forma a ter táticas e estratégias claras para dizer ao governo do que o país precisa, do que o povo precisa, do que a sociedade necessita, e não esperar de braços cruzados ou até dizer, se Deus quiser, eu estou rezando para que... Atividade política é ação humana.
A atividade política é direito. A atividade política por parte de todos do povo, desde lá o jardim de infância, passando pela universidade, onde se tem grandes incentivos para se ingressar na luta política, é um dever de todos nós. Temos que participar, temos que lutar, não somente através de eleições. Eleições deveriam ser resultados da luta política, da educação política, da participação política, e não saídas absolutas e mágicas para soluções do problema do povo, do problema do país. Abraços proféticos e revolucionários.